slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Parece ser um passo atrás. Somos bombardeados com imagens de pessoas que deram certo, que têm a vida perfeita, o corpo perfeito, o emprego perfeito, e de repente, a falha se torna um fardo difícil de carregar. Nossos erros são vistos como defeitos, quando na verdade eles são apenas partes do processo. Mas mais profundo ainda, o medo de falhar está enraizado em uma necessidade humana básica, o medo da rejeição. No fundo, tememos que se falharmos, seremos rejeitados. Se não fizermos algo bem, seremos excluídos, julgados, ridicularizados. Esse medo de rejeição está ligado a um instinto primitivo de sobrevivência. No passado, ser rejeitado pelo grupo significava ser deixado para trás, exposto ao perigo. A rejeição era literalmente uma questão de vida ou morte. Hoje, o medo de falhar e ser rejeitado pode parecer menos ameaçador fisicamente, mas o impacto psicológico é profundo. E então, como podemos entender e lidar com esse medo? O primeiro passo é aceitar que ele é uma parte natural da experiência humana. Todos nós, em algum momento, sentimos medo de falhar. Mas, ao invés de ignorá-lo ou tentar se livrar dele, precisamos olhar para ele com curiosidade. O que ele está nos dizendo? Por que ele está aqui? O medo de falhar é uma oportunidade de crescimento. Ele aparece quando estamos prestes a sair da nossa zona de conforto, quando estamos à beira de tentar algo novo, de arriscar. Na verdade, ele é um sinal de que estamos prestes a fazer algo significativo. Ele surge quando nos desafiamos, quando buscamos evoluir. Então, ao invés de se deixar paralisar, comece a perguntar a si mesmo: o que essa sensação de medo está tentando me ensinar? Talvez ele esteja dizendo que você está em um caminho que realmente importa. Ou quem sabe ele esteja apenas lembrando que a vulnerabilidade é necessária para o crescimento.
Lembre-se, não somos nossos medos. Eles são apenas indicadores, sinais de que estamos vivendo plenamente, tentando, explorando e sim, falhando de vez em quando. E ao final, esse é o único caminho para o verdadeiro sucesso, a coragem de continuar, apesar dos erros. Agora respire fundo. Reconheça esse medo, olhe nos olhos dele e saiba, você não está sozinho nessa. Todos nós temos medo de falhar, e ao dar o primeiro passo para entender esse medo, você está mais perto de se libertar dele. O medo é uma força poderosa, ele pode ser invisível, mas é como uma sombra que se estende sobre nossas escolhas, nossa confiança e nossa capacidade de agir. Às vezes nem percebemos como ele nos controla, mas se olharmos de perto, podemos ver o impacto do medo em cada uma das decisões que tomamos. E muitas vezes, ele nos impede de fazer exatamente aquilo que mais precisamos fazer: avançar. Quando o medo entra em cena, ele não vem como um grito ou uma advertência clara. Ao contrário, ele costuma se disfarçar de muitas formas sutis. Ele se manifesta na procrastinação, na indecisão, na falta de confiança ou até em uma sensação constante de insatisfação. Mas no fundo, é sempre o medo que está ali, se infiltrando nas nossas escolhas e nos paralisando. Quantas vezes você já se pegou adiando algo que sabia ser importante? Quantas vezes o medo de falhar fez você se esconder atrás de desculpas, tentando convencer a si mesmo de que talvez não fosse o momento certo, ou que talvez você não fosse bom o suficiente para aquela tarefa? Ou quem sabe, quantas vezes você se sentiu tão inseguro que simplesmente evitou tomar qualquer decisão, por medo de errar? É nesse espaço de hesitação que o medo exerce o seu poder. Ele nos faz ver o futuro como um terreno desconhecido, cheio de riscos e perigos, e ao invés de seguir em frente, nos faz optar por ficar na zona de conforto, mesmo que isso signifique estagnar. O medo, muitas vezes, faz com que nossa visão do mundo se torne distorcida. Quando estamos com medo, começamos a superestimar as consequências de nossos erros. Um pequeno fracasso pode se transformar em um desastre iminente em nossa mente. O simples fato de não atingir uma expectativa se torna sinônimo de falha total. Isso faz com que, em muitos casos, preferimos não tentar do que arriscar enfrentar o fracasso. Mas a questão é, quanto mais nos deixamos controlar pelo medo, mais ele se torna uma prisão. Ele nos limita, nos faz acreditar que o erro é insuportável, quando na realidade, o erro é uma parte inevitável do caminho para o sucesso. E ao evitarmos falhar, estamos também evitando crescer, aprender e experimentar tudo o que a vida tem a oferecer. Parece difícil, não é? Como podemos, então, começar a entender e a controlar o medo para que ele não controle nossas decisões? A primeira coisa que precisamos fazer é tomar consciência dele. Não é fácil, afinal, a maioria das vezes, o medo age nas sombras da nossa mente, disfarçado de lógica ou racionalidade. Mas, ao identificá-lo, podemos dar o primeiro passo para reescrever nossa resposta a ele. O medo geralmente surge em situações novas, quando nos sentimos vulneráveis ou quando estamos diante de algo que está além do nosso controle. Por exemplo, quando estamos prestes a pedir um aumento, mudar de carreira ou até mesmo começar um novo relacionamento. Nessas horas, o medo nos faz pensar em todas as possibilidades negativas, nos alerta para todos os erros que podemos cometer e nos faz questionar se realmente estamos prontos para aquilo. No entanto, o medo não é um inimigo. Ele é uma ferramenta que, quando bem compreendida, pode ser usada a nosso favor. O medo pode nos mostrar onde precisamos melhorar, onde nossas habilidades precisam ser mais afiadas ou onde nossa confiança ainda precisa ser construída. Ao invés de vê-lo como um obstáculo, podemos começar a vê-lo como um sinal de que estamos em um momento de crescimento. O próximo passo, então, é tomar as rédeas da situação. Quando o medo começar a aparecer, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo, o que estou realmente temendo? O que há de pior que pode acontecer? Muitas vezes, ao dar nome ao medo e trazê-lo à tona, ele perde a fé que tinha sobre você. O simples ato de questioná-lo já começa a enfraquecê-lo. Além disso, comece a praticar a desdramatização do erro. Permita-se falhar. Sabe aquele pensamento que diz que, se você falhar, tudo estará perdido? Bem, não é verdade. O erro não é o fim da linha. É apenas uma parada temporária. Ao aceitá-lo como parte do processo, você começa a remover o poder que o medo tem sobre suas decisões. Uma maneira de fazer isso é visualizar o fracasso de forma diferente. Em vez de ver o erro como um fim, veja-o como uma etapa necessária para aprender e crescer. Um experimento, uma lição, uma tentativa.
E a cada erro você fica mais forte, mais sábio e mais preparado para enfrentar os próximos desafios. A chave aqui é a ação. O medo vai tentar te convencer a esperar mais um pouco, a ser mais perfeito, a evitar os riscos. Mas quando você age, mesmo com medo, você enfraquece o controle dele sobre você. O simples ato de continuar em movimento apesar do medo cria a confiança necessária para seguir em frente. Lembre-se, o medo pode tentar controlar suas decisões, mas você tem o poder de fazer escolhas. O primeiro passo é entender o medo, vê-lo pelo que ele realmente é e começar a agir, não importa o quão pequeno o passo seja. No fim, a decisão mais importante que você pode tomar é não deixar que o medo defina o seu caminho. Ele é uma parte da jornada, sim, mas não é o guia. Você é. A perfeição. Uma palavra que para muitos de nós carrega um peso quase insuportável. Somos ensinados desde cedo que a perfeição é o objetivo final, que tudo o que fizermos deve ser feito da maneira mais impecável possível. O que não é perfeito falha, o que não é perfeito não é bom o suficiente. E com esse pensamento acabamos nos colocando sob uma pressão enorme, na busca constante por um padrão inalcançável. Mas se você parar para pensar, quem disse que ser perfeito é o que realmente importa? Quem determinou que nossa vida, nosso trabalho e até nossas emoções precisam estar sempre em um estado de perfeição para que sejamos aceitos, respeitados e bem-sucedidos? O mito da perfeição é profundamente enraizado em nossa cultura. Olhe à sua volta. As redes sociais, a mídia, os padrões de beleza, os modelos de vida que nos são apresentados. Tudo parece perfeito, filtrado, lapidado e, como consequência, nos vemos em um ciclo de comparação incessante. A sensação de que nunca somos bons o suficiente cresce a cada olhar que damos a essas imagens, cuidadosamente montadas. Esse mito da perfeição começa na infância, quando começamos a aprender sobre as expectativas do mundo. Às vezes é uma palavra dita por alguém querido, um erro repreendido, uma comparação com um irmão ou amigo. Outras vezes é a própria sociedade que nos impõe padrões impossíveis de alcançar. E com isso começamos a acreditar que a falha não é algo aceitável. Ela é sinônimo de derrota, de fraqueza, de algo a ser escondido, apagado. Mas o que realmente significa ser perfeito? E mais importante, por que buscamos tanto isso? A perfeição, como a sociedade a define, é uma ilusão. Ela é uma ideia intangível, que nunca pode ser completamente alcançada, porque está sempre em movimento, sempre mudando. O que é perfeito hoje, amanhã já não será mais. O conceito de perfeição está em constante transformação, e na tentativa de acompanhá-lo, nós nos desgastamos, nos frustramos e muitas vezes nos perdemos. O pior disso tudo é que, em nossa busca por essa perfeição imaginária, começamos a deixar de lado o que realmente importa: o processo, o aprendizado, o crescimento, o erro, a tentativa. Quando ficamos obcecados pela perfeição, passamos a ver cada erro como um fracasso monumental e não como uma oportunidade de aprendizado. Cada passo fora da linha, cada imperfeição, nos parece como uma falha irremediável. Mas a verdade é simples: o erro não é um obstáculo. O erro é parte do caminho. E sem ele, o crescimento seria impossível. A perfeição nos faz acreditar que há um ponto final, um objetivo a ser alcançado, uma linha de chegada. Mas a vida não é assim. A vida não é sobre ser perfeito. É sobre ser real, ser humano, ser vulnerável. E é essa vulnerabilidade que nos conecta uns aos outros, que nos torna fortes e que nos permite evoluir. Para começar a superar esse mito da perfeição, precisamos aprender a mudar nossa perspectiva. Primeiro, devemos aceitar que o erro é uma parte natural do processo de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém é perfeito em tudo que faz. Até mesmo as pessoas mais bem-sucedidas passaram por erros, falharam, caíram e recomeçaram. A diferença é que elas entenderam que o fracasso não define quem elas são. Ele é apenas uma etapa do caminho. Em segundo lugar, devemos entender que a perfeição é uma prisão. Quando nos fixamos demais no que está errado, esquecemos de valorizar o que está certo. Cada pequeno avanço, cada passo em direção ao nosso objetivo é uma vitória. E a perfeição nos faz ignorar essas vitórias diárias. Ela nos impede de celebrar os pequenos momentos, de ver o quão longe já chegamos. O segredo está em abraçar a imperfeição. Sim, isso mesmo. Abrace suas falhas. Quando você se permite errar, você se dá a liberdade de ser quem realmente é, sem as amarras do julgamento. E no processo, você aprende, cresce e se transforma. Cada erro que você comete é uma oportunidade de se conhecer melhor, de ajustar sua rota e de se tornar mais forte.
A imperfeição não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. É a coragem de tentar, de arriscar, de viver. A próxima vez que sentir o peso da perfeição sobre seus ombros, lembre-se disso. Não há nada de errado em ser imperfeito. Não há nada de errado em falhar. A vida não é sobre alcançar um estado de perfeição. A vida é sobre viver de forma autêntica, com coragem para errar, aprender e crescer. E ao abandonar o mito da perfeição, você abre espaço para uma vida mais leve, mais verdadeira e, acima de tudo, mais humana. Isso é libertador. Isso é transformação. Lembre-se, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser real. E ao ser real, você é suficiente. Sabe aquela voz que sussurra bem baixinho, mas parece gritar dentro da gente? Ai, vão rir de mim. E se eu fracassar e todo mundo ver? E se acharem que eu sou ridículo, uma fraude, um sonhador sem noção? Essa voz mora dentro de quase todo mundo. É o medo do julgamento, a vergonha de tentar, o pavor de não sermos aceitos quando ousamos sair da fila dos que se escondem para entrar no palco dos que se atrevem. Mas vamos encarar isso de frente. Por que é tão vergonhoso tentar? A verdade é que, no fundo, a sociedade costuma aplaudir o sucesso, mas adora cochichar diante do erro alheio. Vivemos num mundo que prega coragem, mas pune a vulnerabilidade, que diz vá atrás dos seus sonhos, mas te olha torto quando você tropeça tentando chegar lá. E é nesse paradoxo que a vergonha cresce, como um mofo emocional. A vergonha é diferente da culpa. A culpa diz eu fiz algo errado. A vergonha diz eu sou o errado. E isso é um veneno, porque a vergonha não ataca o que você fez, ela ataca quem você é. E quando a gente sente vergonha só de tentar, a gente para antes de começar, a gente se sabota, se encolhe, finge que não quer aquilo que mais quer. E tudo isso para evitar o quê? O olhar crítico de alguém que provavelmente nem tem coragem de fazer metade do que você está tentando. É cruel, é cansativo, mas acima de tudo é mentiroso. A verdade é que o julgamento alheio vai sempre existir. Sempre. Até Jesus foi julgado. Gandhi, Mandela, tua tia do WhatsApp, todo mundo. E se você espera viver uma vida sem julgamentos, vai precisar se esconder até da luz do dia. E por que isso importa tanto? Porque o medo de parecer ridículo te impede de viver a vida que é tua. Te impede de escrever o livro que você sonha. De abrir a empresa que você imagina. De postar o vídeo, fazer o curso, pedir o aumento, mudar de cidade, começar de novo. O medo do julgamento não só paralisa. Ele mata versões suas que nem tiveram a chance de nascer. Mas aqui vai uma pergunta direta. Quem você está tentando agradar? Pense. Sério. Quem são essas pessoas diante das quais você se sente envergonhado por tentar? Às vezes é a família. Às vezes são amigos que nunca saíram do lugar. Às vezes é um ex. Às vezes é gente que nem te conhece, mas que você imagina que vai falar mal de você. E sem perceber, você entrega o controle da sua vida na mão dessas pessoas. Você vira refém de uma plateia imaginária. Chega disso. Ninguém vai viver a tua vida por você. Ninguém vai pagar o preço das suas escolhas. Ninguém vai segurar tua mão à noite quando o arrependimento bater, porque você deixou o medo. Você precisa se libertar da ilusão de ser aceito por todos. Aceite isso agora. Você vai ser criticado, vai ser mal interpretado, vai tropeçar em público. E quer saber? Isso é parte do processo. Isso é bonito. Isso é humano. É assim que a coragem nasce. A coragem não é a ausência de vergonha. É agir apesar dela. A vergonha só se dissolve quando você olha ela nos olhos e diz, eu vou mesmo assim. Porque o que te espera do outro lado do julgamento é liberdade. A liberdade de ser quem você é, de criar o que quiser, de viver com verdade, mesmo que isso incomode. E acredite, isso não só inspira outras pessoas, isso cura. Cura a si mesmo. Cura a criança dentro de você que um dia acreditou que não podia errar. Cura a parte ferida que só queria ser aceita. E quando você finalmente se permite tentar, mesmo com medo, mesmo com tremor na voz, você descobre que o verdadeiro fracasso não é cair. É nunca ter se levantado. Então, tente. Tente mesmo que falem, tente mesmo que riam, tente mesmo que dê errado. Porque, se você não tentar por vergonha, vai carregar o peso do IC pelo resto da vida. E esse, meu amigo, é um peso que ninguém merece carregar. Você prefere parecer bobo por tentar, ou ser infeliz por não ter tentado nunca? A resposta é só sua. Mas eu espero do fundo do coração que você escolha a liberdade. Escolha tentar, escolha viver. Tem algo perigoso acontecendo bem debaixo do nosso nariz. O conforto demais virou prisão. A zona de conforto, esse lugar quentinho onde nada nos desafia, onde tudo parece sob controle, é na real um dos maiores ladrões de vida que existe. Sabe por quê? Porque ali dentro você não sente medo.
mas também não sente crescimento. Você não sente fracasso, mas também não sente realização. Você não se frustra, mas também não se supera. A zona de conforto é aquela cidade invisível onde tudo é previsível e nenhuma transformação acontece. Você se acostuma com um trabalho que não te inspira, com relacionamentos mornos, com sonhos engavetados e com uma rotina que se repete como um eco cansado. E chama isso de vida estável. Mas no fundo sabe o que é? Estagnação com o nome de estabilidade. E sabe o que mantém a gente lá dentro? O medo de falhar. Você se convence de que melhor não tentar do que tentar e dar errado. Melhor o conhecido do que o incerto. Melhor ser medíocre com segurança do que correr o risco de ser incrível e se machucar no caminho. Só que isso é mentira. E você sabe disso. A cada dia que você não se arrisca, uma parte sua morre um pouquinho. O conforto nos anestesia. Ele te deixa adormecido, sonhando acordado com a vida que poderia ser, se você tivesse coragem. Mas não se engane, a zona de conforto tem um custo alto. Ela cobra sonhos engolidos, talentos desperdiçados, conexões rasas, arrependimentos silenciosos e uma sensação constante de tô sobrevivendo, mas não tô vivendo. E aqui vai a real. O desconforto é o preço da liberdade. Todo crescimento vem com uma dose de dor. Toda mudança vem com uma pitada de caos. Toda superação vem com um período de confusão. Se você quer sair do lugar, vai doer, vai dar medo, vai parecer que você está perdendo tudo, quando na verdade você está apenas abrindo espaço para o que realmente importa. Vai parecer arriscado. E é. Mas sabe o que é mais arriscado? Ficar onde está. Assistir a vida passar pela janela. Ser espectador da sua própria história. Sabe aquela sensação de estar perdendo tempo, mesmo tendo tudo em ordem? É o seu espírito tentando te acordar. É a sua alma gritando, eu quero viver de verdade. É sua verdade interna implorando para ser ouvida. Você não nasceu para apenas pagar boletos, agradar todo mundo e morrer de tédio com um currículo bonito. Você nasceu para crescer, para criar, para se reinventar, para fazer escolhas que assustam, mas que te libertam. E para isso, vai ser preciso sair do lugar seguro. Vai ser preciso falhar, sim. Vai ser preciso ouvir não. Vai ser preciso ser principiante de novo, se expor, aprender na raça, errar na frente dos outros. Mas é aí que mora o milagre, porque cada passo fora da zona de conforto te aproxima da sua essência. Cada risco assumido te afasta da mediocridade. Cada tentativa corajosa te transforma em alguém que olha no espelho e sente orgulho. Não se engane, o conforto excessivo não é liberdade, é uma jaula com almofadas. Você quer uma vida morna ou uma vida memorável? Você quer segurança ou sentido? Você quer controlar tudo ou sentir tudo? Seja honesto com você mesmo. E, se a resposta for que você quer mais, então pare de alimentar essa falsa segurança que te mantém pequeno. Comece pequeno, mas comece. Arrisque, tropece, recomece. Mas vá. O desconforto de crescer é temporário. O arrependimento de não tentado dura uma vida inteira. Então, se for para sentir medo, que seja de desperdiçar a sua história. Vai com medo mesmo. Porque às vezes o salto que parece mais arriscado é justamente o que vai te salvar. Ah, a comparação. Aquele jogo sujo que a gente adora jogar sem nem perceber. Você já se pegou rolando o feed do Instagram e sentindo aquele aperto no peito? Vendo as fotos de viagens maravilhosas, o corpo perfeito, o trabalho dos sonhos, a família impecável. E de repente a voz que mora dentro de você começa a gritar: eu não sou o suficiente, eu não sou tão bom quanto eles. E é assim que a comparação começa, com uma imagem, com um comentário, com uma simples foto postada na internet. Ela chega sorrateira, sutil, mas carrega um peso que você nem imagina. E antes que perceba, você está medindo sua vida com uma régua que nunca foi feita para você. É incrível como conseguimos ser tão cruéis com nós mesmos, não é? Olhamos para a vida de outras pessoas e rapidamente tiramos conclusões. Eles estão mais felizes. Eles têm tudo o que eu queria. Eu nunca vou ser capaz de alcançar isso. E aí, você começa a duvidar de tudo que já conquistou, do seu valor, do seu caminho. Você começa a achar que a sua história não é interessante o suficiente, que você está atrasado, que está fazendo tudo errado. Mas vou te contar um segredo que ninguém te contou. Você não tem ideia do que está acontecendo por trás das cortinas da vida de ninguém. As pessoas que você compara a si mesmo têm os seus próprios desafios, medos e inseguranças. Aqueles corpos impecáveis, muitas vezes são fruto de edições. As viagens incríveis, muitas vezes são uma tentativa de fugir de algo. E a felicidade alheia,
Bem, essa é apenas a fachada que eles escolhem mostrar. Mas você, o que está fazendo? Está comparando o que é real em sua vida com o que é apenas uma imagem cuidadosamente construída na vida dos outros. A comparação, meu amigo, é o maior ladrão de alegria. Ela te impede de ver o quão longe você já chegou. Te faz esquecer as vitórias que foram conquistadas a duras penas. Ela te faz desvalorizar quem você é, o que você já construiu e o caminho único que você está trilhando. E a questão é, por que estamos fazendo isso? Porque, no fundo, acreditamos que a felicidade dos outros é uma prova de que estamos errados, que a vida deles é melhor, e que de alguma forma a nossa não é suficiente. O erro, porém, está em como medimos o sucesso. A gente usa a régua dos outros para medir a nossa própria vida. Mas a verdade é que você está jogando o jogo de alguém que não é o seu. E como você nunca vai conseguir ganhar esse jogo, a frustração e a sensação de inadequação só crescem. O jogo da vida não é sobre ser melhor do que os outros, não é sobre ter mais do que eles, não é sobre chegar mais rápido, mais longe, mais alto. O jogo da vida é sobre ser o melhor de si mesmo. É sobre olhar para o seu próprio caminho e reconhecer o quão incrível você já é. Com todas as suas falhas, erros, acertos e momentos de dúvida. Ninguém mais é você. E isso, por si só, já te torna único e insubstituível. Vamos ser realistas, a comparação é uma ilusão. A grama do vizinho pode parecer mais verde, mas quem te garante que ela é mesmo? Quem te garante que, se você fosse viver a vida daquela pessoa, você não encontraria os mesmos desafios e dores que ela enfrenta? Quem te garante que por dentro ela não está lutando as mesmas batalhas que você? Portanto, pare de se medir pela régua de outras pessoas. Pare de comparar sua jornada com a jornada de quem quer que seja. Porque, no final das contas, a única pessoa com quem você deve competir é você mesmo. E não importa onde os outros estão. O que importa é onde você está indo. Você já chegou tão longe. E tudo o que você precisa fazer agora é focar no seu próprio caminho, no seu próprio ritmo, nas suas próprias conquistas. Não deixe que a vida dos outros ofusque a beleza da sua. A comparação vai te manter preso em um ciclo infinito de frustração e insatisfação. Você vai sempre sentir que está atrás, que está perdendo. Mas quando você decide olhar para a sua própria vida com um olhar mais gentil, mais agradecido e com a consciência de que o seu caminho é único, você finalmente encontra a paz. Você não está atrás de ninguém. Você está no seu próprio tempo, no seu próprio movimento. E quando você parar de comparar, vai ver que o único padrão que importa é o seu. E isso por si só é a maior vitória. Chega de comparar, chega de se diminuir. Você é único. E isso já é suficiente. O medo de falhar só tem poder se você continuar alimentando ele com silêncio e desistência. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser verdadeiro e ter coragem de continuar, mesmo com a voz do medo gritando no fundo, porque é aí, nesse exato ponto em que a maioria para, que você começa a se tornar alguém que não só sobrevive, mas vive. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você já começou a despertar. E eu tô aqui para te lembrar, você não tá sozinho, nem fraco, nem atrasado. Você tá em construção, e construção leva tempo, bagunça, poeira e alma. Mas fica. Insiste. Porque o mundo precisa de gente como você, de pé com medo e tudo, mas indo. Agora compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa acordar. E se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo com um "tô pronto", só pra eu saber que a gente tá junto nessa. Até o próximo. E nunca se esquece, seu medo pode ser alto, mas a sua verdade grita mais forte.